Evangelho de Lucas, capítulo 5. Jesus convoca seus discípulos. E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e os seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: Não tenhas medo. A partir desse momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles afastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Jesus cura um homem leproso. Estando Jesus em uma das cidades, eis que um homem coberto de lepra veio em sua direção. Assim que contemplou a Jesus, ajoelhou-se e, colocando o rosto rente ao chão, suplicou-lhe: Senhor, se for da tua vontade, sei que podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e proferiu: Quero ser purificado. E no mesmo instante a lepra se retirou daquele homem. Em seguida, Jesus lhe ordenou: Não fale sobre este acontecimento a ninguém. Porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando. Jesus cura um homem paralítico. Num outro dia, quando Jesus ministrava, estavam sentados ali fariseus e professores da lei, vindos de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E ele tinha o poder de Deus para realizar curas. Chegaram então uns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o abaixaram em sua maca, através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: Homem, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, os escribas e os fariseus começaram a cogitar: Quem é este que profere blasfêmias? Quem tem poder para perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, entretanto, tendo pleno discernimento do que estavam pensando, questionou-lhes: Que censurais em vossos corações? Que é mais fácil declarar: Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Todavia, para que vos certifiqueis de que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico e declarou: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Então, naquele mesmo instante, o homem se levantou diante de todos os presentes, pegou a maca em que estivera prostrado e correu para casa louvando e bendizendo a Deus. E todos ficaram estupefatos e glorificavam a Deus. E tomados de grande temor, exclamavam: Hoje vimos grandes prodígios. Jesus torna um publicano em discípulo. Passados estes eventos, saindo Jesus, encontrou-se com um publicano, chamado Levi, sentado à mesa da coletoria, e o convocou: Segue-me. Levi levantou-se, abandonou tudo e seguiu a Jesus. Jesus num banquete com pecadores. Então Levi ofereceu a Jesus uma grande festa em sua casa, e uma multidão de publicanos e de outras pessoas estava à mesa comendo com eles. Os fariseus e seus escribas reclamaram dos discípulos de Jesus: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Ao que Jesus lhes ponderou: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus é questionado quanto ao jejum. Em seguida, eles lhe observaram: Os discípulos de João jejuam e oram com grande frequência,
assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os teus vivem comendo e bebendo. Jesus então lhes propôs: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o próprio noivo? Contudo, dias virão, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias verdadeiramente jejuarão. E lhes acrescentou esta parábola para pensar: ninguém tira um remendo de roupa nova e a costura sobre roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova. E além disso, o remendo novo jamais se ajustará à velha roupa. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente, se derramará e danificará o recipiente onde fora colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo, pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porquanto se diz: o vinho velho é bom o suficiente. A pergunta hoje é: se Jesus enchesse o seu barco, você o seguiria? Ou você ficaria com o seu barco cheio e deixaria ele seguir sozinho? Essa é uma reflexão que, assim que eu li, eu comecei a perguntar para mim mesmo: e se Jesus encher o meu barco? Se Jesus me der muitas bênçãos, coisas que eu vivo procurando, porque ali, naquele contexto, Pedro estava ansiando por aqueles peixes. Era tudo que ele queria, pegar muitos peixes. Então, a pergunta é: e se tudo que eu quero, Jesus me der? Porque muitas vezes o Senhor, Ele quer simplesmente que nós o sigamos. Ele vai fazer até um milagre, Ele pode fazer um milagre. A palavra de Deus não fala se Pedro e os amigos jogaram os peixes fora ou deram para as pessoas, não falaram isso. Não significa que o que Deus te dá, você vai lançar fora, você vai rejeitar. Não é isso. Estou dizendo que se Ele te der, você ainda vai segui-lo ou você vai ficar com aquilo que Ele te der. Então que essa venha a ser uma reflexão para que nós paremos hoje e pensemos sobre isso. Deus querido e santo, nós te agradecemos por mais um dia, nós te agradecemos pelas bênçãos do Senhor, porque nós somos gratos, porque o Senhor cuida de tudo, o Senhor sempre tem derramado bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, algumas vezes demora, mas o Senhor sempre vem cumprir o que prometeu. Mas que nossos corações venham estar voltados para Ti, independente das bênçãos que o Senhor tem para dar. Mesmo que o Senhor dê, mesmo que o Senhor resolva o nosso problema, porque muitas vezes a gente fica ali correndo, buscando em oração por alguma coisa. Muitas vezes a gente fica ali naquela vontade de que o Senhor atenda a nossa oração, aí o Senhor vem, atende e aí nós saímos da Tua presença. Nós clamamos demais quando nós não temos aquilo que o Senhor nos deu, mas depois que o Senhor dá, nós não buscamos da mesma forma, com a mesma intensidade. Então que nesse dia nós devemos refletir, que nós devemos pensar, parar e analisar. Será que nós estamos buscando, seguindo a Ti da mesma forma que nós buscávamos e seguíamos quando nós não tínhamos o que nós temos hoje? Então que isso venha ecoar dentro de nós te pedimos, Espírito Santo trabalha dentro de nós, para que nós venhamos ser mudados, para que nós venhamos buscar o Senhor cada vez mais de forma verdadeira, de forma sincera, seguir a Ti, carregar a nossa cruz e não deixar as bênçãos do Senhor roubem os nossos momentos particulares, íntimos com Jesus. Porque se Pedro tivesse negado, ele teria perdido uma grande oportunidade de aprender diretamente com o Mestre, em intimidade, experiências sobrenaturais que eles tiveram. Ele teria perdido tudo isso. Então talvez nós estamos perdendo toda essa boa parte, focando somente nas bênçãos do Senhor. Que isso não venha acontecer, que o Senhor não venha permitir, que o Senhor venha nos alertar, que o Senhor venha nos acordar. Em nome de Jesus. Amém.